Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira aqui comigo. Grande abraço, obrigado quem curte, quem compartilha, quem divulga nosso trabalho. Lembrando que, além das terças literárias comigo, às quintas-feiras nós temos o programa Cabine do Filme, onde a minha querida amiga Carol Pedrosa apresenta, falando sobre cinema, sobre série, enfim, sobre o universo cinematográfico com convidados, às vezes com episódio solo. Confere aí, estreou semana passada e tá bem legal, tá dando um resultado bem bacana, um feedback muito gostoso de saber que o Rabiscos está aí entrando em mais uma vertente da arte. Então, as terças-feiras continuam comigo e as quintas-feiras com a Carol Pedrosa. O papo de hoje é com a Cristina Judar, que está lançando seu livro Elas Marchavam Sob o Sol, pela editora dublinense. O livro da Cristina apresenta aí em duas personagens uma verdadeira marcha, né? Ligando ao nome e ligando o ritmo do livro. Ao marchar sob o sol, a Cristina Judar costura duas vidas que aos 17 anos apresentam ao leitor uma história que traz lutas contemporâneas contra a imposição dos padrões do mercado, ser mítico, que dilui consciente e inconsciente em duas meninas, a Ana e a Joan. A própria apresentação do livro descreve Elas Marchavam Sob o Sol como um romance sobre violência, perseguição religiosa, perda de liberdade e direitos, além de ser um libelo sobre a necessidade dos ritos, dos sonhos, da ressignificação dos corpos, questionando papéis sociais através da linguagem vibrante aí que a Cris apresenta. Ou seja, sente só a receita do livro, a receita da história. Sem tudo isso, resultou páginas lindas, um belo trabalho aí do pessoal da Dublinense que gentilmente me mandou o livro. Obrigado, pessoal, Gustavo e toda a equipe. Obrigado mesmo pela parceria. A edição é feita por mim, tanto daqui do Rabiscos quanto do Cabine do Filme. Como vocês sabem, eu trabalho sozinho, eventualmente surgirão alguns defeitos, algumas falhas técnicas, alguns defeitos e algumas falhas técnicas. Me perdoem por isso. Está me ajudando na curadoria literária a Lua, do Sou de Lua, e o Renan Arja está ajudando a gente também com as artes, com os textos, com os contatos. Além da Carol, que apresenta então às quintas-feiras. Vamos ao papo, espero que vocês gostem. A Cris é um poço de simpatia, ela é muito inteligente, ela é muito articulada, ela explicou um pouco o processo de criação do livro, explicou um pouco sobre o livro. Falamos um pouquinho também sobre o mês de consciência LGBTQIA+, onde reverbera a conscientização contra a homofobia, contra a discriminação, contra principalmente a violência existente aí, desde a liberdade como a violência física. O papo foi bem legal, espero que vocês gostem e é isso. Cris Judar, que bom você aqui no Rabiscos comigo. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço. Delícia estar aqui com você. Você sabe que a gente conversou uma vez lá na Flipos, no corredor. A Jéssica falou, vem cá, você tem que conhecer a Cris. Ela já tinha falado do seu livro e a gente gravou com você com um gravadorzinho sentado num corredor da Flipos, né? Foi muito emocionante. E você ia pegar o ônibus para voltar embora, ainda tava tipo... Sim. Foi muito engraçado aquele dia. Foi muito bom. A Jéssica me emprestou Foi. depois, eu li, eu amei. Eu até brinquei com você na época, eu falei, olha, quando você lançar livro de novo, você volta no Rabiscos com mais tempo, com menos correria, e cá estamos, né? Pois é, né? Que maravilha, que bom. Alguns anos depois, cá estou eu. Acho que lá foi 2018, né? Quando que foi o 8/7 que você lançou? Foi 2019. 19 já, nossa. Foi 19. Um pouquinho antes da pandemia, então. Quero mandar um beijo pra Jéssica, que foi nossa ponte aqui. Minha querida Jéssica. Jéssica maravilhosa. Grande beijo pra ela. A minha host, que às vezes agora ela não tá fixa no Rabisco, mas vira e mexe, ela pede pra participar. Quero gravar com você tal coisa, quero gravar. Então. Beijão pra ela. Cris, que livraço, hein? Elas Marchavam Sob o Sol, que saiu pela Dublinense. Um beijo pro Gustavo Faraon, o pessoal da Dublinense, que sempre me manda mimos, me manda livros. E ficou super feliz quando eu falei que eu ia te convidar aqui pra gravar também. Que livraço, hein? Me conta um pouco como que ele surgiu, aonde que ele tava na sua cabeça,
Porque você tecnicamente lançou um livro há 3 anos, 2 anos. Vai fazer quase 4. Quase 4 já. Como que foi esse ato de um livro para esse? Como que ele surgiu, assim? Pois ele surgiu exatamente nesse período mesmo em que rolaram alguns outros projetos. Então, eu organizei 2 antologias nesse meio tempo, continuei escrevendo e, em dado momento, eu resolvi me dedicar a essa história. Eu havia pensado nesse núcleo inicial, né, que seria composto pela Ana e pela Joan. E, a partir daí, abordar mesmo as experiências dessas 2 jovens mulheres, né, que estão prestes a completar 18 anos, elas vão completar em 12 meses, e eu queria muito trabalhar algumas questões relacionadas a opressões que a gente vê nos tempos de hoje, mas que persistem há décadas, né, seja no Brasil mesmo, ou fora dele. E eu comecei a fazer essa pesquisa, comecei a fazer esse resgate dessa parte, dessa parte de opressões, daquilo que a sociedade exige que a mulher ofereça, ou as maneiras com que ela corresponda para que ela seja aceita, como ela precisa corresponder para que ela possa ser aceita, a questão da religiosidade, a questão da estética, do consumismo, do anúncio, né, da propaganda, como a propaganda, a publicidade, ela é também uma forma, né, de regular, né, de definir o que deve ser o aceito, não aceito. E comecei a trabalhar com isso, com esse tipo de, digamos, de extrato, de material, ao mesmo tempo que eu fiz uma pesquisa sobre a questão do resgate das lendas, do tempo mítico, daquilo que pode ser trabalhado numa outra frequência que não é essa aqui mundana. Então, mais relacionada a sonhos, ao inconsciente, a ritos, a lendas. Então, pesquisei muito sobre lenda, pesquisei sobre fábula, contos mesmo relacionados ao maravilhoso, relacionados às histórias de contos de fadas. E tudo isso foi me trazendo tanto material que eu coloquei cada uma num universo, né? Universos que são diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. Então, a Ana, ela traz toda essa vivência da mulher aqui mais do nosso tempo, né? Do imediatismo, do nosso mundo consumista. E a Joan é muito mais mítica, tem muito mais relação com as lendas e com os ritos. Então foi assim que eu pensei em dar início a esse livro. E ele foi sendo produzido a cada mês, né? Os 12 meses estão ali no livro, cada capítulo é um mês, a partir de janeiro. E foi assim que eu fui Ele é um livro que surge muito potente, assim, porque às vezes a gente vive uma situação. Eu não posso falar por mulher, né? Por motivos óbvios. Eu sou um escutador de coisas aqui que a gente tenta sempre entender a literatura como uma coisa macro, né? E quando você vê a situação da Ana, principalmente os conflitos ali que vão se desenvolvendo como se fosse uma contagem regressiva, né? Cada capítulo um mês, parece que às vezes as pessoas de fato não percebem, parece até clichê falar isso, mas parece que muitas mulheres não percebem a situação de pancada que estão recebendo dia a dia, aquela pressão toda que estão recebendo. Hoje tem se falado um pouco mais, mas parece que é uma coisa tão natural do ser humano e da mulher que as coisas passam desapercebidas, assim, né? Às vezes a gente para e pensa, assim, às vezes algum amigo, alguma pessoa me fala: Tadeu, o que você acha desse trecho, desse poema? Você achou esse trecho aqui homofóbico? Você acha isso? E eu vejo que às vezes a gente precisa aprofundar tanto para entender que a opressão às vezes está muito no raso, assim, né? E eu acho que você faz isso muito bem quando você começa o livro com aquele questionamento sobre a observação que a Ana faz de um feto, né, que ela chama de Clark, que logo depois você põe a visão do feto falando da menina de Fivelas Bonitas. Então acho que você geriu bem o livro, muito bem, na verdade, fazendo esse apanhado de ideias, que depois eu quero falar um pouco mais sobre as cartas e tal, que tem lá, os escritos no meio. E você faz isso sem com que a gente se sinta
enganado pela sociedade, mas como se a gente se sinta parte daquilo que a gente descobriu. Olha, a gente pegou isso, né? Como que foi essa composição, assim? Como que você pensou essas divisões todas? Você tocou num ponto bem importante que diz respeito àquilo que a gente vê, né? A gente como sociedade vê como natural desde sempre, mas que é uma construção cultural, é uma construção social de uma época. Então, que é relacionado à mulher como se ela devesse corresponder em determinados aspectos, né? E essa exigência dessa correspondência acaba sendo uma opressão, como se isso fosse natural. Isso foi desde sempre, isso está desde a Bíblia, isso a mulher deve aceitar e ponto, porque é condição dela ser assim, né? Assim como a mulher precisa ter um corpo de tal forma. Então, quando a Ana, ela, logo no começo, ela fala, né? Eu quero ser um esboço, eu ainda não quero definir, eu estou naquele momento que não me interessa ter minhas formas definidas de determinada maneira. Então, tudo isso foi sendo composto, e eu percebi, conforme eu ia escrevendo, como o que eu tinha em mãos fazia muito sentido para a nossa época, né? E para épocas também passadas. Muita coisa acontece sem que a gente tenha noção mesmo, muita consciência, é meio inconsciente, sabe? Mas eu acho que ao trabalhar com subjetividades, ao explorar também uma poética na linguagem, eu consegui trazer essa proximidade, fazer com que para o leitor não fique algo... Porque eu também tinha essa preocupação, eu não queria que ficasse na esfera do inalcançável, que só meia dúzia de leitores conseguem captar aquilo que eu queria dizer, né? Eu quis fazer com que as coisas ficassem claras. Eu quis tornar a coisa simples. Ela é complexa, mas ela tem uma simplicidade, né? Nessa complexidade toda. Não, é só complementando que aí você continua, mas a Ana e a Joan têm alguma personalidade na sua vida mesmo? Tem pessoas assim? Ou elas são essas coisas vistas de longe, assim? Não, elas foram construções mesmo. Eu acho que elas agregam características que eu vi na vida, características que eu vivi e características que eu encontrei, enfim, na ficção, nas artes, nos estudos, nas leituras todas que eu fiz. Elas são meio que um acumulado mesmo de muito do que eu tenho visto, do que eu tenho estudado, do que eu tenho assistido, né? E do que foi trabalhar nesse livro, que ele também levou mais de um ano para ser produzido, considerando já algumas pausas e tal. Eu comecei a escrever ele bem antes da pandemia, mas ele foi finalizado durante já a pandemia, né? Eu quis justamente trabalhar esse equilíbrio para que não ficasse na esfera do inalcançável, do difícil de acessar. Eu quis deixar a coisa fácil de ser acessada. E que tivesse várias camadas de entendimento. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar na literatura. O texto não tem apenas uma única camada de significado e de entendimento. Então, é como se fosse um iceberg mesmo. Conforme você vai mergulhando, você vai pegando outras informações e aquilo vai se somando, a sonoridade também do texto, a poética, e aquilo vai agregando mais sentido, mais significado. É assim que eu gosto de trabalhar também a linguagem, né? Não só a história, mas a linguagem também. Ele tem uma profundidade muito, muito bonita, o livro. Ele tem uma figura metafísica que circunda ele, assim, né? A figura metafísica do comércio, do mercado, a figura mítica da Joan. Como que é a sua religiosidade, Cristina? Como que você vê assim a sua religiosidade nas suas produções, sua espiritualidade, se é que você tem, se você não tem? Porque hoje a gente fala muito de espiritualidade, do jovem místico, a gente fala muito dos evangélicos, né? Eu queria te perguntar isso porque eu senti esse espírito pairando a sua história.
Eu posso dizer que essa questão assim de símbolos e de mitos religiosos, essa coisa de Gênese, eu gosto muito de pesquisar isso. É um tema que me fascina muito. Não tanto pela minha vivência pessoal, mas pelo que, digamos que é uma das minhas obsessões, que eu já trago desde 8/7 também, desde roteiros. Em 8/7 tem o Serafim, né, que é um anjo que está presente também aqui na esfera mundana e que voa por todos os céus e está desde o mais alto até aqui o mais, entre aspas, né, rasteiro. Então, eu gosto muito de trabalhar isso, eu me interesso muito por símbolos e mitos e seres e criações religiosas. Então, para mim, foi um prazer também me debruçar em alguns estudos relacionados a neopaganismo, a questão mesmo das religiões matriciais, matriarcais, tudo isso, cultos da terra, ritos relacionados às estações, tudo isso esse foi um material maravilhoso para compor a Joan e a avó dela, né, com quem ela cresce, a avó dela que passa esses conhecimentos para ela aprende muito com a avó. Então, é um dos temas que eu mais me interesso, assim, trabalhar, e acho importante da gente trabalhar, porque a gente está hoje num Brasil, né, se a gente for pensar, um Brasil em que a questão até da convivência mesmo religiosa, ela está sendo muito complicada, existe uma tensão, né? A gente vê aí os neopentecostais e os evangélicos todos num tipo de ação que muitas vezes oprime outras formas de religiosidade, que a gente, aqui no Brasil, isso é tão rico, né, para a gente. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso na minha literatura, porque eu acho que é uma forma também de retratar aquilo que a gente tem na nossa terra, né? O que a gente tem no Brasil em termos de vivência. E pouca gente conhece, porque o que toma mais a mídia seria aquela religião que é predominante, né? E tal. Então, enfim, é um tema que eu adoro, assim, pesquisar e sempre abordar nos meus livros, pelo menos por hora, né? Eu acho que você faz isso muito bem, quebrando um pouco de paradigmas tradicionais, de discursos tradicionais, até de preconceitos também, dos dois lados, né? Mas eu acho que é complicado falar de preconceito contra dos religiosos para com, com quem não é religioso, tendo em vista o grande nível de intolerância, né? A gente está discutindo hoje, o mês de junho, o mês de consciência do LGBTQIA+, onde a gente divulga, difunde, fala da arte, fala das produções, e isso incomoda alguns religiosos. Eu sei que isso é sempre uma barreira a mais, né, de tantas outras que tem, né, nesse cenário. E eu sei que você é sempre muito bem lembrada quando esse é o assunto, por conta da sua voz, por conta da sua posição, por conta do jeito que você conta a história, que é muito bom, e pelo carisma, pela ternura que você lida com esses temas. Você nunca está gritando, você nunca está batendo assim desmedidamente. E eu queria saber de você, assim, como que você vê esse cenário, como que você vê esse mês da consciência, como que você pode dizer para onde a gente está indo. É ótimo que exista esse momento em que parte, né, da sociedade volte o olhar para essas questões, que não fique só dentro de um único grupo ou de algumas identidades, né, que já estão mais próximas e que trabalham isso o ano inteiro. Eu acho que é aquilo, a gente tem muita coisa a ser dita ainda. Eu acho que se a gente pensar na representatividade e nas artes, falando aqui da literatura, eu acho que a gente ainda está muito num começo, tem muita coisa que a literatura ainda, né? Se a literatura é uma das artes que expressam a vida na sua totalidade, muitas vidas ficam de fora, muitos corpos ainda ficam de fora, ainda são ignorados, ainda são tidos como não possíveis. Então,
acho que é um momento sempre da gente lembrar que há conquistas, que há muita coisa legal acontecendo também. Acho que a gente consegue ver um movimento aí, considerando, né, a sigla LGBTQIA+, ou então somente se a gente se restringir à palavra queer, mas a gente vê todo um movimento de produção, de muita gente criando, e livros novos saindo, e todo tipo de expressão artística, o que é maravilhoso. Mas a gente ainda tem muito para produzir, né? Então, ainda é necessário que exista um mês para isso, que a gente possa relembrar, que a gente possa ser visto, né? Acho que a questão, às vezes, é só ser visto, ser reconhecido como alguém que faz parte da sociedade. Muitas vezes isso fica meio de fora, ou então o contrário, às vezes as pessoas te olham como se você fosse um alien, alguém, entendeu? E não, né? Eu espero que chegue um dia que a gente não precise mais pensar em ter que demarcar muito território, e sabe, que a coisa seja naturalizada de certa forma, que ninguém também se preocupe com, né, o que cada um pratica e expressa em sua vida. Mas por enquanto ainda é necessário, e há muita coisa a ser feita, e eu gosto muito de fazer, e fazer isso de maneira quase que espontânea, que flui dentro daquilo que eu penso, que eu faço, que eu crio, que eu escrevo, de maneira como acontece comigo no meu dia a dia, né? Faz parte do meu cotidiano. Então, eu muitas vezes grito, sim, às vezes eu preciso pegar a espada, preciso gritar, preciso bater, porque às vezes é necessário, infelizmente. Mas eu espero não me desgastar tanto também. Eu espero poder agir de maneira mais suave, mais equilibrada, mais tranquila, e poder disseminar todas as mensagens que eu quiser livremente. Eu acho que a liberdade hoje, Tadeu, é uma das coisas que mais nos preocupam, né? Essa coisa da gente estar sempre com essa possibilidade de perder a liberdade a qualquer instante. A gente às vezes vê umas histórias, vê uns projetos de lei que surgem do nada, umas coisas que a gente fala, nossa, mas não, a gente não pode, é muito retrocesso, não tem como perder, né? E a gente corre o risco de perder, a gente corre mesmo o risco de perder. Então, acho que consciência e estar sempre alerta, acho que a gente está sempre consciente e alerta. Eu, pelo menos, tento estar sempre consciente e alerta em relação a todos os perigos e as perdas que podem me afetar e afetar as pessoas que estão ao meu redor. Hoje em dia o escritor ele está ali na internet, né, o tempo todo. Tem essa vantagem, né, que a gente consegue conversar com as pessoas, com os nossos leitores, e a gente consegue conversar também com os escritores que a gente gosta, né? Tipo, eu estou conversando com você aqui graças à internet, graças a esse movimento que acontece. Você lida bem com isso? Você lançou um livro no meio de uma pandemia. Como que você lida com essa relação? Você, leitor, produção e lives, enfim, esse mundo maluco que virou internet ainda mais, né? Pois é uma maluquice mesmo. Então, eu tento ter uma certa seletividade com aquilo com que eu vou gastar o meu tempo, sabe? Então, como eu disse, algumas questões, algumas discussões, alguns discursos, eu realmente nem me interesso em ouvir, porque eu já sei o que vai sair dali, eu já sei que eu vou ouvir uma série de absurdos e de violências e de agressões, então muitas vezes eu só sei superficialmente e já passo para outra coisa que vai me agregar mais, que vai ser mais interessante para a minha vida e tal. Essa questão do que a gente vive hoje, pois é, a gente não tem muita escolha, né? Eu acho que a internet e as lives e tudo que acontece, eu acho que elas foram e são ainda muito importantes nesse momento que a gente está, mas eu acho que chega uma hora que cansa também, né? Que desgasta demais. É como se a gente tivesse também uma obrigação e uma opressão em relação a criar sempre conteúdo. Então, a página do Instagram sempre tem que estar bombando. Então, que nem eu lancei o livro, tem que estar o tempo inteiro falando do livro. Facebook, todas as redes. Então, esse tipo de coisa me desgasta. Eu, particularmente, tenho prazer em divulgar, mas eu também não consigo ficar nisso o tempo inteiro. Eu preciso dar uma diversificada, eu preciso dar uma arejada,
preciso mudar totalmente de assunto, colocar uma foto, sei lá, de uma viagem X, eu preciso mudar um pouquinho. Eu não consigo, eu não sou aquele tipo de pessoa que fica o tempo inteiro falando sobre aquele, sabe, o tempo todo. Eu sei que, lógico, você está lançando o livro, é a semana do lançamento. Não tem como não ser dessa forma, né? Porque muita gente vai publicar, muita gente vai comentar, mas depois eu procuro dar uns respiros. Então, as minhas redes hoje eu tento pegar mais leve também, porque eu acho que às vezes desgasta um pouco demais, desgasta, né? É um pouco cansativo toda essa movimentação, assim. Então, a gente precisa também de se desintoxicar um pouco. Acho que estou falando agora de todos nós, assim. Você também, que gera conteúdo. Eu acho que a gente precisa ir e voltar e ter uns respiros também para manter a sanidade. Não pirar, né? Vamos voltar um pouquinho para o livro. Você faz uns destaques que você coloca no livro em relação a tipo umas espécies de cartas que algumas mulheres assinam, né? Eu queria que você falasse um pouco delas, assim, como que foi e o motivo delas estarem ali. Tá. Enquanto eu escrevi o livro, eu comecei a pensar, né, nas diferentes formas de encarceramento pelas quais as mulheres passaram e passam. Então, os aprisionamentos todos, as violências todas. E aí, eu havia assistido o filme da Lúcia Murat, que se chama Que Bom Te Ver Viva. A própria Lúcia Murat foi uma presa política na época da ditadura aqui no Brasil, e ela fez esse filme que ele apresenta as falas de diferentes mulheres que foram presas nos mais diferentes contextos aqui no Brasil, no período da ditadura militar. E eu achei que isso casou muito com tudo aquilo. Eu senti a necessidade de incluir essas vozes no livro. Né? É um romance que tem muitas vozes, é polifônico, e essas vozes, para mim, elas tinham que estar no livro. Meio que relatando, quer dizer, são relatos ficcionais, claro, mas eu me baseei em casos de tortura, de práticas de tortura que são verídicos, né? São práticas que aconteceram mesmo. E aí eu criei essas vozes, algumas de maneira um pouco mais escrachada, um pouco mais explícita, né? A maneira como elas foram torturadas, outras já apresentam a forma de encarceramento e de opressão e de violência de uma outra maneira, um pouco mais cifrada, mas a gente vai chegando, né, no universo que cada uma dessas mulheres foi obrigado a estar por um tempo, né? Cada uma dessas mulheres foi obrigada a estar nesse espaço de violência, nesse cárcere. E então, para mim, foi muito, muito, muito significativo incluir essas vozes. Eu precisei, era uma necessidade. Acho que se eu não incluísse, eu realmente ia sentir que algo ficou faltando, assim. E se a gente pensar na nossa realidade hoje, todos esses fantasmas que nos assombram, né? Então a gente vive com esse medo, a gente não sabe como vai ser o futuro político do Brasil, o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, são sombras que estão muito próximas, elas não estão num passado que agora não tem mais nenhuma relação com o presente, né? A gente consegue ver uma relação muito próxima com os nossos dias, assim. Então, foi a partir disso que eu procurei inserir no livro essas vozes todas. E ficou demais, assim. Porque cortava a narrativa de certa forma, mas você conseguia entender o motivo de estar ali, né? Ainda falando sobre o livro, eu queria te perguntar muito da personagem da avó. Primeiro, quero saber a sua relação com a sua avó, suas avós. E eu queria que você contasse um pouco dessa personagem, que eu achei ela fantástica. Eu acho que ela tem um pouquinho das minhas avós. Uma delas eu não conheci, eu conheci pouco, porque ela faleceu, eu era ainda criança, mas acho que ela traz um pouquinho, assim, a avó da Joan, ela traz ela trabalha muito com esse arquétipo, né, da avó, fonte de sabedoria, mas eu quis quebrar um pouquinho, eu quis não deixar ela tão clichê, eu não quis deixar ela tão óbvia, então ela também traz umas surpresas, ela mais para frente, sem querer dar spoiler, mas no momento que ela se encontra num determinado aprisionamento, ela também tem as práticas dela, as quais ela recorre para se salvar ou para pelo menos sentir que ela não está totalmente entregue ou totalmente aprisionada.
Foi bem interessante trabalhar com essa personagem, porque ela meio que é a resultante de muitas personagens que eu li, que eu pesquisei, seja daquilo que eu já havia falado antes, nos próprios contos de fadas, em relação aos contos maravilhosos, e tudo isso que a gente traz, tanto na nossa cultura aqui no Brasil também, a nossa cultura, as religiões, né, que são de matriz africana, as mães de santo, as Yalorixás, as nossas xamãs, quer dizer, ela meio que traz um pouco de tudo isso, né, que a gente também encontra aqui na nossa terra. Então, eu adorei escrever a avó, ela é uma parte fundamental do livro, assim. Ela é um pilar mesmo, ela é um dos pilares, e ela é fruto de muita pesquisa, de muito estudo, de muita dedicação à história dessa mulher mítica, essa mulher de mais idade, que tem mais experiência e que pode trazer muita coisa, né? E acho que muitas famílias, essas mulheres têm uma força muito grande, né? Eu acho que a gente pode colocar isso como um referencial para muita gente, assim. Eu gosto muito dela. E conforme o livro vai avançando para o final também, a figura dela vai sendo muito fundamental assim, para o desenrolar, né, da história. E ela evoca, só para completar, Claro. ela evoca muito essa questão geracional, né? Daquilo, da gente olhar para as gerações que vieram antes de nós, o que a gente pode levar adiante em termos de experiência, de sabedoria, de olhar em relação à vida. Ela é justamente aquilo, né? Ela é o oposto do imediatismo, daquilo que é o mais belo, o mais jovem, o que está apenas no apogeu, que é tão valorizado, né? Então, essa figura da avó traz muito também essa necessidade da gente olhar para trás, olhar para aquilo que veio de antes, o que a gente pode beber de sabedoria mesmo, de experiência de vida, sabe? Até para que a gente possa sobreviver hoje. Essas vozes também que estão lá no passado são muito importantes. Então, ela personifica isso também. Esse livro, quando eu estava terminando ele, dava muita sensação de continuidade, assim, sabe? Parece que ele abriu várias arestas no decorrer do livro, né? Queria que você falasse se você tem alguma intenção de ter um spin-off ali do livro e da idade das meninas também, que ficou muito simbólico, né? Você trabalhar com as datas, 17 anos, começa em janeiro, vai até dezembro. Queria que você falasse um pouco dessas duas coisas. Não pensei ainda em, de repente, ter um filhote aí, né, que seja resultante desse livro. Quer dizer, não é uma ideia 100% fechada, assim, você já fala, eu já, opa, até que a ideia não é mais, já não me dá, era aquilo, não me dá oportunidade, porque eu eu entro de cabeça. Eu acho que ia ser bom o negócio. Não me dá ideia. Mas não pensei ainda em fazer isso. Eu sei que poderia até, muita gente falou que gostaria muito de encontrar o Clark em outra situação. Eu também. Nossa, é um personagem muito interessante. E eu gosto muito de alguns personagens. Só cortando, tem uma parte que o Clark, que ele faz essa análise, porque como que ele poderia ter conhecimento, né? Ele fala, o meu conhecimento é molecular, é de uma herança genética. Eu achei aquilo muito incrível. Tipo, eu tô com os conhecimentos puros, né? Pois é. E ele, assim como outros personagens, eu gostaria mesmo de trabalhar num outro contexto, mas ainda não rolou, não. Ainda vamos esperar, né? Que ainda é muito recente, né? Estou trabalhando com essa primeira repercussão do livro, tal. Mas quem sabe? Vamos esperar. A idade delas você escolheu aleatoriamente? Teve algum motivo especial? Escolhi porque eu acho que é um momento que, para muita gente, é um momento marcante, né? Eu lembro que algumas pessoas fazem festa de 15 anos, fazem festa de 18 anos. Para muitas pessoas, isso é um momento marcante. É meio que um rito mesmo de passagem que é celebrado pelas famílias, pelas mulheres e, enfim, pela sociedade. Então, eu quis trazer uma data que fosse relevante mesmo, que significasse muita coisa para essas duas, né? Conseguiu. Então, foi em cima disso mesmo, pela relevância.
Porque 15 anos elas seriam muito jovens para ter certas reflexões. Uhum. Então, dos 17 para os 18, foi uma idade ideal também para que eu explorasse aquilo que eu queria explorar nelas. Já permite, né? Cris, a gente está partindo para o fim. Eu queria saber um pouco de você no nosso quadro, na sua estante. Um pouco do que você está lendo nessa maluquice de mundo, de fim de mundo. O que você pode indicar? Ou se você quiser falar algum tema ligado ao mês da consciência LGBTQIA+, ou quiser falar o que você está lendo no momento, à vontade, a casa é sua. Eu estou até olhando aqui do meu lado para lembrar todos os livros que eu tenho, que eu estou lendo, e estou lendo aos poucos. Às vezes eu leio vários livros ao mesmo tempo, que é uma loucura, não recomendo, criança. Mas às vezes é o que eu consigo fazer, porque essa minha curiosidade e chega muita coisa. Uhum. Então, eu estou lendo um original de um autor amigo meu, não sei se eu poderia falar ou não, estou em dúvida aqui se eu falo, do Raimundo Neto. Estou lendo um Raimundo original que eu estou Neto. gostando muito. Olha só. Estou aqui sendo uma das primeiras pessoas primeiras. estou muito feliz com isso. E tem uma infinidade de obras aqui. Olha lá, eu olhando. Olha Você pode colar, você pode tudo. Você que manda. são tantos livros. Eu tô com O Beijo da Pombagira, do Leonardo Valente. Olha que legal. Eu tô com Jogos Benditos e Folias Malditas, da Kátia Gerlach. Eu tô Grande com Kátia. Um tanto beijo para livro. Kátia. Kátia Mas assim, participou do Rabiscos esses dias. A Kátia ela é uma querida, adoro maravilhosa. ela. Mas assim, eu fico constrangida de falar porque eu tenho tantos livros que eu tô meio que lendo todos que ao mesmo tempo, que eu citei só dois títulos. Tá. Então eu não sei também se deve entrar, porque essas duas pessoas, né? Assim, eu vou deixar de lado um monte de outros. Então, Isso pode tudo. Eu quero indicar o seu livro, então, Elas Marchavam Sob o Sol. Acho que o pessoal que ouviu o papo deve ter se interessado muito, né, pelo livro. Saiu pela Dublinense, a editora fez um trabalho editorial lindíssimo, capa lindíssima. Dublinense aí, que é parceiraça do Rabiscos. Eu estou lendo um livro que chama Recusa do Não Lugar, do Juliano Garcia Peçanha. É um livro que eu estou amando, assim, mais um livro de filosofia. Mas eu também deixo ele como indicação. E Cris, obrigado, que delícia falar com você, como é bom poder trazer essas pendências na leitura quando eu estava lendo, querendo trocar essa ideia. Obrigado, viu, por você ter vindo, por você ter aceitado o meu convite. Eu que super agradeço, conte sempre comigo, vamos comentar sobre tudo, sobre a vida, sobre livros, sobre discos e filmes também, tô topando. Ótimo, a hora que você quiser. Mandar um beijo pro Alê também, que sempre que eu falo com o Alê, a gente fala de você, o Alê Stout, querido Alê. Obrigado, viu, Cris? Espero você mais vezes, espero livros novos, pensa aí numa continuação do Elas Marchavam Sob o Sol, que eu acho que Vou tem pensar, muita coisa prometo. para quebrar aí, viu? Tá bem. Um beijo a todo mundo.